nos episódios anteriores, o universo ferroviário desafiou seus próprios limites, atravessando Santa Catarina pela Ferrovia do Contestado. As obras são operadas em duas frentes, uma delas em Santa Maria, no estado gaúcho, e a outra em Itararé, no interior paulista. A falta de pagamento de trabalhadores leva à execução do primeiro assalto ao trem pagador em 1909 em Pinheiro Preto. A monumental ferrovia é inaugurada em 17 de dezembro de 1910, na travessia do Rio Uruguai. O progresso avança com a negociação de terras e deflagra a Guerra do Contestado, dizimando milhares de caboclos. Colonizadores são atraídos ao interior catarinense e o declínio da Ferrovia do Contestado com a privatização encerra um ciclo majestoso no Vale do Rio do Peixe. Contrariando princípios, o mesmo trem que avançou ferrovia fora, por entre os pinheirais da imensa floresta, trazendo progresso para o sertão, partiu em descompasso, rumo ao incerto, levando na composição a esperança de futuro de muitas comunidades surgidas ao longo da linha. Foi o que aconteceu com o distrito de Uruguai, no interior de Piratuba. Aqui a antiga estação só existe nas velhas fotos de época. A oficina de locomotivas foi desmanchada e virou lenha para aquecer os invernos. A saudade sempre me resta daquele tempo que eu trabalhei aqui. Porque agora está no fim, não tem mais, né? A gente não... Só resta saudade daquele tempo. Isso era cheio, tinha casa por lá de baixo aqui da estação. Tinha mais de 70 casas, só ferroviário. Turmeiro, maquinista, auxiliar de estação, tudo isso existia aqui. Era uma cidade, não tinha um pé de árvore, era muito bonito isso aqui. Mas os sinais da rede ferroviária estão por toda parte. A casa de pernoite, construção nobre para a época, tenta resistir ao tempo. Aqui vinham os maquinistas do porto de Beira e pernoitava 10 maquinistas por noite. Nesse pernoite velho. Chegavam os da noite e saíam os da manhã. Os que vinham comício, cargueiro, tudo pernoitava aqui. Todos os maquinistas. A vila, que já chegou a ter centenas de moradores, casa paroquial, comércio movimentado e até mesmo o hospital, vive de lembranças. A escola centenária, que já formou milhares de estudantes, é a última resistência da comunidade, que tende a desaparecer com os anos. O início da colonização, se deu por essa parte do território do município de Piratuba, onde os primeiros habitantes chegaram e povoaram aqui as margens do Rio do Peixe. Então, a Escola Marechal Câmara já é uma escola centenária, foi uma das primeiras escolas do município aqui da Redondeza. É claro que os primeiros moradores já não estão mais entre nós, mas ficaram seus descendentes, que hoje povoam aqui ainda, habitam, permanecem conosco e estudam aqui na escola. E isso era cheio de vagão, cheio de trem, de todo tipo de trem ali. Todo. A fumaça da velha locomotiva se dissipou no ar da desilusão, e o apito que aturdia muita gente após ecoar pelos confins do vale deu lugar ao silêncio e vive apenas na lembrança de quem cresceu na velha Barra do Pinheiro. A bela igreja construída no centro antigo do povoado representa bem o período de força econômica do local. Casas comerciais, imensas ferrarias, açougue, grandes serrarias e tudo o que uma próspera vila tinha direito. Imagens dos áureos tempos que não voltam jamais.
Ali tinha estação, no fim daqueles calípios, ali na Goiabeira, era a estação dali para baixo. Ela era uma estação muito bonita, uma estação muito grande, porque por causa dos depósitos que tinha que fazer naquele tempo. E daí começava a estação, daí vinha a estrada que tinha do lado, que ia para a rua de baixo, daí os moradores começavam ali mais morador, daí tinha o clube de baile, feiraria do Luizão, feiraria do Seu de Lázaro, e daí era tudo morador. Onde é que você vê esse calipiala aí, era tudo lote, descia até no rio, dos trilhos até no rio, era tudo morador. Até lá na frente da minha casa, que é 1 quilômetro para cima. Formavam umas 300 famílias, 300 casas. E hotel ali na esquina, mais um açougue para baixo, uma loja. Depois dos anos 80, quando começaram a abandonar, já estava previsto. Meus irmãos foram embora, também que eram ferroviários, tiveram que ser transferidos. As lojas foram quebrando, foi indo tudo dando tudo para trás de um jeito que, em 3 anos, sumiu. Terminou. Era a fonte de emprego do nosso lugarzinho, né, da Barra do Pinheiro. Tudo que o trem trouxe de bom para nós, quando ele foi embora, ele levou junto. Ele levou mais coisa junto, ele levou nossas esperanças. Estação Havaí, Leão, Barra Fria, Itororó e General Góis, nomes marcados na memória de quem viveu as emoções de embarcar nos vagões do trem misto e experimentar as emoções de viajar por caminhos que cortam montes e campinas. São lembranças realmente, como se diz, inesquecíveis, né? Você viajar com uma família, né, de trem, viajando 60, 70 quilômetros o dia todo passando dentro de um trem. Isso aconteceu comigo, foi na década de 70. Acho que foi numa das últimas viagens do trem misto passageiro que fazia, vamos dizer, Porto União, Marcelino Ramos. Conhecendo, sentindo, né, toda a emoção do trem, carimbar das passagens, as pessoas vendendo produtos, né, internamente dentro do trem, uma alimentação dentro do trem também acontecia, né? Passar o túnel em Pinheiro Preto é uma das lembranças mais significativas dessa viagem. Então, passar por uma estação, né, e sabendo que ela não existe mais, que só fica nessa lembrança vaga, vamos dizer assim, é um sentimento mesmo de perda, né? Estava observando a vegetação que, em grande parte, nessa nossa região, principalmente do lado de Santa Catarina, ainda está preservada. Agora, o curioso é que quando você colocava o rostinho, ainda era guri, para fora, às vezes levava uma brasinha, uma cinza da Maria Fumaça nos olhos, mas era divertido. O que mais chamava a atenção eram aqueles ferroviários rigorosamente vestidos de gravata, e eram tão educados, passavam com aquelas cestas, tinham os vendedores, né, aquelas maçãs argentinas, porque naquele tempo o Brasil não produzia as deliciosas maçãs que produz hoje. Curiosidades, né? Era uma alegria viajar de trem. Importantes personalidades épicas são reverenciadas com nomes de estações ferroviárias. Tiburciano Cavalcante, Engenheiro Leite, Adolfo Conder, General Dutra, Eugênio de Melo e o venerável engenheiro das obras ferroviárias Aquiles Stengel foram homenageados ao longo do traçado. As estações Cerro Pelado, Nova Galícia e a famosa Anhanguera marcaram emblemáticos períodos. Afonso Pena, o 6º presidente da República do Brasil, é outro imortal na trajetória ferroviária brasileira. Esteve pessoalmente na inauguração da estação Taquaral Liso, na região de Caçador. Abandonado, o prédio que mais tarde teve a nomenclatura alterada para Presidente Pena, nem de longe
lembra uma homenagem a uma figura pública de tamanha importância. O agonizante silêncio imposto pelo vilarejo esquecido pela civilização em nada se compara ao período em que o trem representava a soberania de um grande momento. Aqui tinha uma porção de firma, que sempre tinha firma de onde é que é aí. E daí o pessoal, só o transporte deles era o trem. Aconteceu que foi indo, foi parando, e as firmas foram saindo do lugar, foi trocando lugar e foi ficando pouca gente. Teve uma época que nós tínhamos aqui nesse lugar só em 2. Efetivou um momento importante para a história local. Na época foi um feito muito importante, atraiu moradores dos 2 estados, né, para presenciar esse momento de inauguração. As tropas de Getúlio Vargas também pegaram o trem e fizeram diversas paradas ao longo do trajeto, que impôs quedas de barreiras e até mesmo acidentes ferroviários. Mas nem o atraso impediu que o estadista de São Borja entrasse triunfante no interior paulista. Na época, né, o meio de transporte rodoviário ainda não era muito efetivo, né, em todo o país. Com tropas militares seria mais demorado, então por isso o uso do trem é que foi priorizado naquele momento, né, para se chegar com segurança, né, e com rapidez ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, né, que foi a partir daí então que ele tomou posse do governo. Em 1930, Getúlio Vargas com as tropas se dirigindo até o Rio de Janeiro para tomar o poder do país, mas ele foi recepcionado aqui na estação ferroviária, nessa mesma, que é a estação ferroviária União, que une os 2 estados, é o símbolo da união dos 2 estados, do Paraná e de Santa Catarina, e fez um discurso fantástico, aclamado pela população, depois foi para o Rio de Janeiro. O presidente norte-americano Theodore Roosevelt foi outra personalidade a percorrer a prestigiosa ferrovia em passagem pelo Brasil rumo à Argentina. O registro feito na então Porto União da Vitória é do fotógrafo Claro Johnson. A data da imagem é imprecisa, mas acredita-se que a fotografia tenha sido realizada entre 1912 e 1916. Imagens valiosas para a memória da cultura brasileira. As fotos do fotógrafo viajante, Claro Gustavo Johnson, como ficou conhecido, ganharam notoriedade universal, sendo apreciadas até hoje com olhares de contemplação e respeito pela arte fotográfica. O sueco, que chegou ao Brasil em 1891, ainda adolescente, testemunhou momentos marcantes, eternizados pelas lentes de suas máquinas. Registros que vão da construção da ferrovia à Guerra do Contestado. O artista das imagens partiu em 1954, mas continua sendo lembrado como ilustre personagem da trajetória virtuosa da São Paulo-Rio Grande. Ele teve um senso de oportunidade incrível em vários momentos da nossa história, que ele teve a oportunidade de presenciar e documentar, né? Não só a construção de ferrovia, como a exploração das florestas no sul do país, com a chegada da lumber, né? As revoluções que ele documentou, como a Revolução Tenentista em 1924, o Contestado em 1912 lá no sul do país, e depois morando aqui em Tararé, as revoluções de 30 e 32, né? De 1930 e a Revolução de 1932, que inclusive teve a famosa foto do Getúlio Vargas passando por aqui na estação ferroviária, né? Os significados da cultura ferroviária também produziram efeitos na oralidade local.
Os moradores da saudosa Hervaldo Oeste que o digam. Na cidade que surgiu às margens dos trilhos, um grupo de amigos na década de 1950 ousou da criatividade e criou uma linguagem característica do local. João Cacrilde, ser da láfia pros mole. O hervalês, que tanto facilitou a rotina de toda uma geração de engraxates e carregadores de mala, virou tema de estudo universitário e mesmo depois de muitos anos, ainda aguça a curiosidade de quem não conhece o significado das palavras do dialeto próprio da cidade. A larfiagem, na verdade, isso aqui ela começou, fundação aqui de Hervaldo Oeste mesmo. Ela começou lá pela época dos anos 50, mais ou menos, ela começou. E, na verdade, isso aí era iniciou com uma meia dúzia de pessoas, de gurizada. Quando tinha uma pessoa que vinha engraxar, aí nós queríamos saber quanto é que aquele ia cobrar, quanto é que esse ia cobrar, para nós não fazer uma coisa distorcida, um cobrar mais que o outro. Então aí começou a surgir essa língua, né, que a gente começa a chamar de larfiagem. Tinha um cara engraxando aqui, mas tinha outro engraxando mais do lado, que realmente aqui, ó, nessa região aqui era que nós engraxávamos. Aí tinha uma bota de tinha um sapato, eu dizia assim, por esse que raiva coral chonto de serde. Então você vai cobrar quanto dele, né? Então daí o outro já dizia urco, zordio, zerte, urco é 1, zordio é 2 e zerte é 3, tipo assim, né? 3 pilas, coisas assim. Então era o que nós diversificava para fazer esse tipo de larfiagem. E meu pai iniciou a vida de ferroviário com 29 anos. Antes disso, ele era tirador de tora no mato e comprador de porco para embarcar nos vagões para mandar para São Paulo. E nesse meio tempo, o meu tio, Valdemar de Souza, era coletor-chefe da estação lá em Uruguai, distrito de Piratuba. Na época, Piratuba ainda era um distrito de Campos Novos. E nesse tempo, ele convenceu meu pai que meu pai tinha que entrar na rede. E aí meu pai entrou na rede com 29 anos. E aí começou a trabalhar. Um pouco em cada estação, 2 anos numa estação, 3 anos na outra. Então uma coisa até interessante, nós somos, nesse último casamento dele, nós somos em 7 irmãos. Eu tenho praticamente 1 irmão, 2 irmãos em cada estação, nascendo em cada estação. Então quando o pai chegou aqui em Hervaldo Oeste, 1955 por ali, então essas árvores da praça, aí essas árvores grandonas, grossas da praça, quem plantou foi meu pai. Porque meu pai tinha um grande conhecimento com árvores assim, porque ele foi tirador de tora no mato antes de ser ferroviário. Então ele tinha um grande conhecimento com madeira. Para você ter uma ideia, Hervaldo Oeste foi a 4ª maior economia da rede ferroviária no estado de Santa Catarina. Era imensidão, tinha trilho aqui, ali, tudo cheio de trilho aqui, isso aqui era um absurdo, né? Tanto é que uma coisa que ninguém, assim, quase que percebe, aqui em Hervaldo Oeste nós temos a Cibrazen, que é do governo federal, dependia do trem, nós temos a Cobal, que é a companhia de abastecimento de alimentos do governo federal. De tanto trânsito de trem, de alimentos que tinha isso. Então a gente chega aqui e fica triste por não ter mais os trens. O saudosismo pelos contos ferroviários sobrevive a épocas na lembrança dos mais velhos. A paixão pelo universo dos trilhos tem explicação. É que por diversas décadas a linha férrea foi o principal e por vezes o único meio de transporte e comunicação, conectando as pequenas cidades do Vale do Rio do Peixe a um Brasil sem limites. O universo diário das composições que transitavam pela região atendiam diversas linhas de trens. Era preciso estar atento para não pegar o destino enganado. Do direto ao misto e os internacionais que ligavam Buenos Aires ao Rio de Janeiro, o que não faltavam eram opções de tráfego. Os trens de carga, propriamente dito, só carga, e os trens mistos, que eram passageiros e carga, né? Então eram
No caso nosso aqui, nós tinha 3 mistos, uma direção ao sul, uma a Mafra e uma ao norte. Saíam de manhã e voltavam à noite. Eram trem mistos, carro de passageiro e carga. E os trens de passageiro propriamente ditos, que era o P13, que ia de São Paulo a Porto Alegre, e o P14 de Porto Alegre a São Paulo. E mais lá atrás, o Internacional, que saía lá do Uruguai e passava por aqui e ia até São Paulo. E nos finais de semana nós tínhamos o trem internacional. Esse nascia na Argentina e ia até São Paulo. Né? Era um trem assim para a época, viajava pessoas do governo, viajava artistas, viajava pessoas assim só. Né? Era um trem de luxo mesmo, né? Com todo o conforto, composição metálica já na época, tudo. Com tantos trens em circulação nos áureos tempos, o que não faltava na época eram ocupações de trabalho. O sonho de se tornar ferroviário era o ideal de futuro para a maioria dos jovens num grande período do século passado. Ser ferroviário era uma coisa assim praticamente um sonho, porque não sei por que cargas d'água, mas o ser ferroviário era diferente de outras classes. Eu, por exemplo, o meu sonho era entrar na estrada de ferro. E até hoje, não estou aposentado há 26 anos, mas não consigo me desligar. É uma coisa que parece-me que está no sangue. Ser ferroviário é diferente das demais classes. É mais ou menos como é hoje. Pode ver que hoje é muito concorrido com concursos públicos. Então o cidadão tinha assim aquele orgulho de dizer: eu trabalho numa empresa do governo federal, que nós éramos do governo federal. Né? Então tinha aquele prazer. Nas estações tinha o guarda-chave, tinha o manobrador, chefe de trem, guarda-freio, agente de estação, auxiliar de estação, manobrador, bombeiro. Digamos, a locomotiva esteja estacionada dentro do depósito de locomotivas. Antecipadamente é feita a revisão dessa locomotiva, aí entra o pessoal da mecânica, a parte da eletricista, a parte que abastece, para tirar a locomotiva de dentro do depósito, entra o auxiliar de maquinista e o maquinista. Eles fazem a manobra, conduzem a locomotiva até o pátio, atrela a composição. Essa composição é formada por manobrador, auxiliar de manobra, fiel de manobra, e após entra o agente de estação, que emite o POD. Esse POD é a licença que é emitida por ele através do sistema do gráfico. E daí tinha via permanente, com turmeiro, supervisor de via permanente, e além da chefia, que eram os engenheiros. E ele entrava aqui, parece que contaminava o sangue, ele ficava com sangue ferroviário, passava a ter amor na ferrovia, né? Desempenhava a função com todo o gosto, atendendo tanto o público, os seus colegas de trabalho, e o movimento dos trens, por exemplo, às vezes o cidadão estava de férias, estava de folga, qualquer coisa, mas ele estava andando na beira de uma linha, aí, qualquer coisa, ele estava olhando os trilhos, como é que estava olhando a fiação telegráfica lá, se estava funcionando, vai ficando no sangue esse ferroviário. Né? Dos vagões de animais, aos de correios, os de carga e os carros de passageiros, uma logística perfeitamente adaptável para diversas situações. A vida seguia pelos trilhos, entre idas e vindas, pelas linhas do destino. Milhares de pessoas se encontraram, dando origem a emocionantes trajetórias humanas. Então todo dia era 2 trens que vinha de animais, que vinha de lá do sul, né? Vinha para o Matarazzo. O último trem, P14, o P14 é o que vinha de Porto Alegre a São Paulo, descia P13 e subia P14. O último trem, em abril de 1969, eu tive o prazer de vir no carro leito, carro dormitório. Minha esposa ia ter o segundo filho. Então eu trouxe ela com o último trem de Uruguai até aqui, ainda com Maria Fumaça. E à tarde, geralmente à tarde daqui,
Aí saía um trem já de produto manufaturado, a carne, essas coisas, para São Paulo. A gente trabalhava com amor e, felizmente, muitos colegas da gente que ajudavam a gente trabalhando também tinham amor da ferrovia. Então, eles trabalhavam aquilo não pensando no que eu vou receber, pensando no que ele gostava da ferrovia. Então você tem que primeiro conhecer o traçado da linha, aonde sobe, aonde desce, aonde tem as restrições, que a marcha ela é mantida, depende da condição do trecho. Aonde existe aqueles bambeados, que é como se fosse um S em sentido na vertical, né? Então você tem que saber aonde sobe e aonde desce, para você manter o trem sempre na posição firme, esticado, né? E quando é descida, uma descida muito íngreme, em vez de você usar o freio da composição, é usado o freio dinâmico, que é o próprio freio da locomotiva em sentido inverso ao da tração. Que nem lá no lado de Ponta Grossa nós conduzíamos 165 vagões em cada 4 locomotivas. Cada vagão mede em torno de 12 a 13 metros. O relógio da velha estação viu o último trem que partiu, tempo adentro, levando apenas os assentos vazios. A lanterna querosene apagou sua luz para sempre. Que pena! Os assentos sem acenos de partida. Adormecido, o velho sino não vai mais anunciar. A plataforma ficou vazia, sem ninguém para embarcar. O menino engraxate, sem sapatos para engraxar. E os turmeiros, maquinistas, foram para outro lugar, na linha do tempo, na linha do tempo. Na linha do tempo. Um manobreiro guarda-chave, tão honrada profissão. Quem mal sabe assinar o nome nunca terá promoção. Será sempre manobreiro na linha do coração. Será sempre manobreiro na linha do coração. No quarto e último episódio da série, A Linha da Memória revela os sonhos de um jovem apaixonado da Vila Perdizes de 1936 e a produção frigorífica dos gigantes da indústria catarinense, tragédias nos trilhos e a fúria da natureza na grande enchente de 1983 e os mistérios ferroviários, cenários de belezas naturais e as estações ferroviárias que originaram cidades. A vida pelos trilhos e o glamour de uma viagem pelo mundo a vapor. Caminhos que seguem a infinita jornada.